Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo irei falar sobre a divindade de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Como Jesus Cristo pode ser Deus e fazer oração ao Pai, que é Deus? Como Jesus Cristo pode ser Deus e falar que o Pai é maior que Ele? Será que é porque Jesus Cristo era um Deus menor, como é falado em João capítulo 14, versículo 28? Como pode existir um Deus subsistente em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ser um? Se eu disser a você que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus, no mesmo tamanho e poder igual ao Pai, que é Deus, o que você diria? Na lógica, você responderia o seguinte: existe três deuses poderosos, mas a própria Bíblia é enfática, dizendo que existe um único Deus que deve ser adorado, e a glória não deve ser dada a outro. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Como Deus uma hora fala no singular nessa passagem citada de Êxodo, não terá outros deuses, adore somente a mim, singular. Em outra passagem bíblica dizer no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Em outras traduções bíblicas, como a linguagem atual, diz o versículo 26. Agora vamos fazer os seres humanos como nós, plural. Será que Deus é analfabeto? É lógico que não, pois o próprio Salomão, no livro de Provérbios, diz que a sabedoria veio antes de tudo que foi criado, e o Criador a possuía. Deus não habitava com a sabedoria, mas a sabedoria habitava em Deus, pois Deus é o princípio de tudo. Como explicar a triunidade de Deus? Ou é três ou é um. Na nossa mentalidade é impossível explicar isso ou entender. É como colocar um vasto oceano em uma xícara, não tem como. Mas acreditamos na triunidade de Deus não porque entendemos, mas porque está escrito. O ser humano foi criado em três partes: espírito, alma e corpo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 23. Mas diante de seus olhos está apenas um, a criação da parte de Deus. Respondendo à primeira e à segunda pergunta, devemos sempre lembrar que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. O versículo de João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, significando o poder de criação, referindo-se a Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, diz no versículo 4 que Deus é construtor e edificador de tudo, e no versículo anterior menciona Jesus Cristo como construtor de tudo, também o qual ele é superior a Moisés, pois foi ele que o construiu. Foi Jesus que construiu Moisés, fez Moisés. E por que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 28, que ele era menor do que o Pai, que é Deus? A resposta é simples. Nesse texto ele fala como um homem e não como Deus. Pois existe texto que Jesus fala como um homem e outros ao qual ele mostra verdadeiramente que é Deus. Texto de Jesus Cristo falando como homem. Porque me chama bom? Bom é um só, que é Deus. Lucas 18, do versículo 18 ao 19. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu Pai. Texto de Jesus Cristo falando como Deus. João capítulo 8, versículos 56 ao 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, representando aqui sua eternidade, o qual ele apareceu a Moisés em meio à sarça ardente, se apresentando como eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Só Deus conhece o profundo que há no coração humano. Provérbios 21, versículo 2. Isso mostra onisciência. Inúmeras passagens declaram sua divindade, como a passagem da ressurreição, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, onipotência, seu poder. Se Jesus Cristo fosse apenas um Deus poderoso criado
com um Deus maior, o mandamento de ter outro Deus além dele não faria sentido, pois o próprio Deus estaria criando um outro Deus para ser adorado. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, igual ao Pai, como o próprio apóstolo João confessou em 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. É como eu falei, é difícil entender, mas precisamos crer porque está escrito. O Espírito Santo também é Deus, como é registrado em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 4. O apóstolo Pedro repreende Ananias por sua mentira ao Espírito Santo, dizendo que ele não mentiu ao homem, mas a Deus. Isso é falado dentro de um mesmo contexto. O Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa? O Espírito Santo é uma pessoa. Você não mente a uma força ativa. Você não entristece uma força ativa, e sim uma pessoa. O Espírito Santo intercede por nós e produz em nós fruto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 e Romanos, capítulo 8, versículo 26. Para ser uma pessoa é preciso ter carne e osso? Não naturalmente, mas ter sentimentos e emoções. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nos tornamos filhos de Deus por adoção e co-herdeiro do seu reino. E o Espírito Santo passa a habitar em nós e identifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitos não entendem a Bíblia e para elas é muito confuso entender a Sagrada Escritura. Por que acontece isso? Bem, porque elas não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por isso elas não se tornaram filhos e eleitas de Deus pela fé nele. Pois a carta é dirigida aos filhos de Deus, o qual confessaram Jesus Cristo com seus lábios e creram de todo o coração e se tornaram salvos. Haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os apóstolos Filipe e demais irmãos pregavam a Cristo às nações, porque mesmo sem entender, acreditaram nele como seu Senhor e Salvador. Lembrando que em momento nenhum Jesus deixou de ser Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 19. Pois Jesus, quando queria, mostrava sua divindade, às vezes sim, às vezes não, mostrando seus dois lados, tanto da divindade como humana. Pois Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Somente Deus possui essa característica. Salmos 139. Onipresença de Jesus em Mateus 18, versículo 20, Mateus 28, 20, onipotência, Mateus 28, versículo 18, e onisciência, Mateus capítulo 12, versículo 25. A pergunta que fica é essa: quantos versículos bíblicos são necessários para mostrar que Jesus Cristo é Deus? É como perguntar a você quantas identidades é necessário você mostrar para mostrar que é uma pessoa e que existe. O apóstolo Paulo disse que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele nos diz o seguinte: sem dúvida grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, na pessoa de Jesus Cristo. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. O apóstolo Paulo destacou que grande é o mistério da piedade. Como entender isto? Deus se fez o que não era. Qual seria o motivo para isso? A resposta única é essa: amor. João capítulo 3, versículo 16. Aceitar e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é ter paz com Deus e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo sempre trazia à sua igreja uma saudação dessa triunidade de Deus. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja convosco. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Existem inúmeros textos bíblicos, difícil de entender. Quem morreu na cruz por nós? Foi Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo? Você falaria o seguinte: Deus Filho. Mas olha o que diz em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar as igrejas de Deus, que ele quem? Espírito Santo resgatou com seu próprio sangue. Como Deus eterno pode experimentar a morte? Ele não é eterno? Pode alguém matar Deus? Ninguém pode matar Deus, mas uma matéria, um corpo físico, sim. A trindade de Deus é um mistério, não revelado, ainda estamos longe de entender. E a Bíblia sempre mostra distinções das pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois quem pecar contra o Pai e o Filho tem perdão, agora contra o Espírito Santo não há perdão.
que há absolvição pelo Pai e pelo Filho, mas para o Espírito Santo não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então devemos ficar com aquilo que Deus nos revelou, pois se tentarmos entender isso, estaremos criando as heresias destruidoras e negando o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre nós mesmos repentina destruição. Grande é o mistério da piedade. Não cremos, porque entendemos. Cremos porque está escrito. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.